Duas jovens, cheias de vida e planos, desapareceram sem deixar rastro. Chris Kremers, com 21 anos, e Lisanne Froon, com 22, eram amigas inseparáveis da Holanda. Elas embarcaram numa aventura que se transformaria num dos casos de desaparecimento mais intrigantes e perturbadores da história recente. O palco deste mistério seria o Panamá. Olá! Seja bem-vindo a mais um caso misterioso. O ano era 2014, e o caso delas permanece até hoje repleto de pistas estranhas. Há mais perguntas do que respostas, alimentando teorias e especulações. Chris e Lisanne eram descritas por todos que as conheciam como jovens inteligentes e responsáveis. Estavam ansiosas por ajudar e explorar o mundo. A viagem ao Panamá representava uma oportunidade de crescimento e descoberta. Elas buscavam uma experiência significativa longe de casa. Ninguém poderia prever o destino sombrio que as aguardava. A sua história é um lembrete arrepiante de como a natureza pode ser implacável e os perigos podem espreitar onde menos se espera. Chris e Lisanne chegaram ao Panamá em março de 2014. A expectativa era alta para a aventura que se iniciava. O plano delas era passar 6 semanas na cidade de Boquete. Esta localidade é conhecida pela sua beleza natural e trilhas exuberantes. O objetivo principal da estadia era aprender espanhol. Elas também planejavam trabalhar como voluntárias numa escola local com crianças. Os primeiros dias foram de adaptação e deslumbramento. Elas aproveitaram para fazer passeios pela região. Registraram tudo com muitas fotos, absorvendo a beleza e a cultura do Panamá. A aventura parecia correr como planejado. Exploraram a área, conheceram pessoas e desfrutaram da paisagem tropical. Tudo indicava que a viagem seria um sucesso. A atmosfera era de otimismo e entusiasmo. Elas estavam a viver um sonho, longe da rotina da Holanda. A tranquilidade inicial, no entanto, mascarava a tragédia iminente. Os dias de alegria estavam contados. O dia 1º de abril de 2014 começou como outro dia de exploração. Chris e Lisanne decidiram fazer uma caminhada. Escolheram a trilha e o pianista. Esta trilha é famosa na região de Boquete. Era descrita como popular entre os turistas e moradores locais. Embora desafiadora em alguns pontos, não era considerada perigosa. Elas partiram por volta das 11 da manhã. Levavam consigo o equipamento básico para uma caminhada diurna. Tinham roupas adequadas, uma pequena mochila com suprimentos. Levaram lanches e água para a jornada. Consigo, carregavam os seus dispositivos eletrônicos. Um Samsung Galaxy, um iPhone e uma câmera digital Canon. Um detalhe peculiar, levaram o cão da família que as hospedava. O animal juntou-se a elas na aventura. A caminhada começou bem, com fotos registrando a paisagem. A trilha serpenteava pela floresta exuberante. Horas passaram, e a tarde começou a cair. A família anfitriã começou a ficar preocupada. O cão que as acompanhava regressou sozinho. Voltou para casa no final da tarde, sem as jovens. Chris e Lisanne não voltaram. A ausência das duas começou a gerar apreensão. A noite chegou, e o silêncio delas tornou-se ensurdecedor. O que era para ser um passeio simples transformou-se num pesadelo. A escuridão engoliu a trilha. O paradeiro das duas amigas tornou-se um mistério. A primeira indicação de que algo estava errado surgiu no dia seguinte. Chris e Lisanne falharam um compromisso agendado. Elas deveriam encontrar-se com uma família local para praticar espanhol. A ausência delas levantou os primeiros alertas. A família anfitriã contactou as autoridades. A notícia do desaparecimento começou a espalhar-se. No entanto, as autoridades locais não agiram de imediato. Esta demora é, infelizmente, comum em casos de turistas desaparecidos. Muitas vezes, assumisse que se perderam ou que regressaram por conta própria. Uma suposição perigosa neste caso. As buscas oficiais só começaram dias depois do desaparecimento. Um tempo precioso foi perdido. Os pais de Chris e Lisanne foram informados e viajaram de imediato para o Panamá. Chegaram determinados a encontrar as filhas. Trouxeram cães de busca treinados da Holanda. Contrataram equipes de busca privadas para auxiliar nos esforços. Ofereceram uma recompensa substancial de $30.000. Esperavam que isso motivasse alguém a fornecer informações. Apesar dos esforços intensivos, os primeiros dias de busca foram infrutíferos. Nenhuma pista concreta foi encontrada.
A selva densa e o terreno acidentado dificultavam as operações. A esperança começava a diminuir. O mistério adensava-se a cada dia que passava. Onde poderiam estar Chris e Lizane? 2 meses se passaram desde o desaparecimento. A esperança de encontrar Chris e Lizane vivas era quase inexistente. Então, em junho, ocorreu uma reviravolta misteriosa. Uma descoberta que mudaria o curso da investigação. Um aldeão indígena, da comunidade local, encontrou algo. Ele estava a caminhar perto das margens do rio Colubre e encontrou uma mochila azul. A mochila estava escondida ou presa perto da margem do rio. A descoberta gerou uma onda de expectativa. Poderia pertencer às jovens desaparecidas? A mochila foi entregue às autoridades. O seu conteúdo seria crucial para a investigação. Dentro da mochila, encontraram vários itens pessoais. 2 celulares, a câmera fotográfica, óculos de sol. Havia também dinheiro, os passaportes das 2 jovens. E, estranhamente, 2 soltins dobrados. O mais surpreendente foi o estado dos conteúdos. Estavam em perfeitas condições. Os itens estavam secos, sem sinais de lama ou mofo. E isto era estranho, considerando que a mochila foi encontrada perto de um rio, após 2 meses na selva. Como os objetos permaneceram intactos e secos? Esta questão adicionou mais uma camada de mistério ao caso. A mochila e o seu conteúdo tornaram-se peças centrais do quebra-cabeça. O que eles revelariam sobre o destino de Chris e Lizane? A análise dos celulares e da câmera foi prioritária. Estes dispositivos guardavam segredos sobre os últimos momentos das jovens. Os dados dos celulares revelaram informações importantes. Eram dados perturbadores que pintavam um quadro de desespero. Foram feitas tentativas repetidas de ligar para números de emergência. Tentaram o 112, a emergência europeu, e o 911, a emergência panamenho. As chamadas foram feitas no dia do desaparecimento, 1 de abril. E continuaram nos dias seguintes. Um total chocante de 77 chamadas de emergência foram tentadas. Nenhuma delas foi bem-sucedida. A falta de sinal na área ou outros problemas técnicos impediram a comunicação. Elas estavam isoladas. O último sinal de atividade de um dos celulares foi registrado a 11 de abril. Isto indicava que pelo menos uma delas estava viva 10 dias após o desaparecimento. 10 dias perdidas na selva, tentando pedir ajuda. A implicação é arrepiante. A câmera digital também continha dados vitais. Inicialmente, havia fotos normais da caminhada na trilha. Mas, a partir de 8 de abril, o conteúdo mudou drasticamente. Foram tiradas 90 fotos numa sequência rápida. Estas fotos foram tiradas durante as primeiras horas da manhã. Entre 1 da manhã e 4 da manhã. Eram fotos na escuridão quase total. Algumas pareciam ser flashes aleatórios na selva. Outras mostravam detalhes estranhos e difíceis de interpretar. Um ramo com sacos de plástico, um penhasco, o que parecia ser a parte de trás da cabeça de Chris. Estas 90 fotos noturnas são um dos aspectos mais enigmáticos do caso. O que elas pretendiam registrar? Por que foram tiradas no meio da noite? Era um pedido de ajuda visual? Ou registravam algo terrível que estava acontecendo? O seu propósito permanece um mistério. Durante as investigações, um detalhe muito estranho foi descoberto pelos peritos. Uma das fotos tinha sido removida do cartão de memória. Quem teria removido? O que tinha nela? Seria algo revelador? Semanas depois da mochila, começaram a aparecer restos mortais. A alguns quilômetros dali, às margens do mesmo rio encontraram a bota de Lizane, com o pé ainda dentro. Fragmentos de ossos do fêmur, da pelvis, e pedaços da pelve de Chris. E mais um detalhe sombrio: os ossos estavam muito limpos, sem marcas e sem vestígios de decomposição. E, segundo exames, os ossos pareciam ter sido clareados por produtos químicos, mas isso nunca foi oficialmente confirmado. A análise dos dispositivos eletrônicos confirmou que as jovens enfrentaram dificuldades. Estiveram perdidas e tentaram desesperadamente contactar o mundo exterior. Mas os dados não explicam tudo. Não revelam o que aconteceu nos dias seguintes. Não explicam como a mochila foi encontrada. Nem o que as levou ao trágico fim. O caso de Chris Kremers e Lizane Fromm continua a assombrar.
Um lembrete sombrio dos perigos da natureza e dos mistérios que por vezes permanecem sem solução. Mas afinal, o que aconteceu com Chris e Lisanne? A resposta ainda está entre as árvores, entre os ossos, entre as fotos. Ou talvez nunca seja revelada. Mas e você? Acredita que foi um acidente ou algo muito mais sombrio? Deixe sua teoria nos comentários. E para mais casos reais como esse, deixe seu like, inscreva-se no canal. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Curta, comente e compartilhe com seus amigos. Até a próxima!